Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 248. Capítulo 24, não, capítulo 27. Tem hora que dá um branco. É assim mesmo, né? Capítulo 27. Das contradições e das mistificações. Então, nós terminamos no vídeo anterior das contradições. E agora nós vamos tratar das mistificações. Então, das mistificações, você deve ir na questão de número 303, que Kardec começa dizendo assim: se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Nossa, isso é triste. Se ser enganado é desagradável, ser mistificado é pior ainda. Aí você pode me perguntar assim, mas ser enganado e ser mistificado não é a mesma coisa? Pior que não. Existe uma nuance. Você enganado, você, de certa forma, você crê e não crê. Crê e não crê na questão enganado. Eu vou lá, mas eu sei que não vai dar em nada. Agora, quando mistificado, você crê, você se entrega de corpo e alma. Você paga os pais de santo. Você paga os buenas dichas. Você recorre a esses médios, charlatões, mistificadores. Você está com a saudade imensa do teu ente querido. E alguém chega e lhe diz assim, vai lá, procura aquele médium. E você crê, você confia, você está com saudade do teu ente querido. Então você vai lá. E você deposita toda a tua fé, toda a tua esperança para no final, ou melhor, para um dia, você descobrir que todas as mensagens que você recebeu do teu ou dos teus entes queridos, todas não passaram assim de mensagens apócrifas. Aí você descobre que você foi mistificada. Então, não tem coisa mais triste do que você ser mistificada. Ou mistificado, né? Agora, existe também o relativo nessa questão. Muitas pessoas
pedem para ser mistificados. Porque as pessoas não pesquisam, não vasculham primeiro. E por esse motivo, a pessoa é mistificada. A pessoa é enganada. Você chega àquela casa, ninguém te fala nada. Então, olha o que Kardec aqui comenta. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar, né? Um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressalta os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Então, Kardec, ele interroga alguns espíritos a respeito dessa questão da mistificação. Então, a pergunta de número 1. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Existe meio de nos preservarmos das mistificações? Será que existe algum meio de nos preservarmos, de nos livrarmos das mistificações? É isso que Kardec perguntou aos bons espíritos. E eles nos respondem assim: parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples. Os bons espíritos estão dizendo que há para isso um meio simples. O de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Então, nós vamos dar sequência nisso aqui. O de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Então, seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Então, o que nós temos dito aqui, se você escutar um barulho assim, barulho é barulho de chuva. Isso é uma sinfonia. Eu adoro esse barulho, né? É uma sinfonia de fundo, é uma música de fundo. Então,
Como nós temos dito, as pessoas, elas pedem para serem enganadas. As pessoas pedem para serem mistificadas. As pessoas que impedem, veja bem, com todo respeito, não são os médios nas casas espíritas meia boca que engana as pessoas. Não são os espíritos charlatões, mistificadores, impostores que ali enganam, que trabalham naquelas casas meia boca, enganam as pessoas. Não são os espíritos das trevas que destroem as pessoas. Não são os espíritos obsessores, mistificadores, anticristos, hipócritas, levianos, que destrói com a vida da pessoa. Você há de convir comigo que não são eles. São as pessoas que vão até aqueles locais. Porque existe um atributo em todos nós que se chama inteligência, que não podemos permitir que essa inteligência, neste exato momento de euforia, permaneça oculta, hibernada, quando se faz presente a precipitação, a falta de aceitação, de humildade, de resignação. É preciso usar a razão, é preciso usar o coração, o sentimento. Você está passando por certas dificuldades? Você já foi em tudo quanto é lugar e você não conseguiu lograr êxito, porque é assim. Tem pessoas que recorrem a tudo, desde todas as religiões a todos os exames na medicina, e não obtém êxito. De repente, ele parte assim naquela euforia, precipitadamente, em busca de auxílio espiritual. Através da fé não raciocinada. E ele bate a primeira porta e ele entra. Ele quer se livrar daquele problema. Ele quer se livrar daquela enfermidade, daquele transtorno. Ele não busca saber como de fato funciona. Como de fato as coisas são. E ali é natural aquela euforia, aquela
aquele orgulho, aquele egoísmo, leva aquela pessoa a não raciocinar. Então ele não procura analisar a atitude de ninguém, o comportamento de ninguém. Ele não procura saber o que é certo, o que é errado. E ele vai só se entregando. E ele se entrega de corpo e alma. Ele não vasculha. Nós entendemos que uma certa parte da responsabilidade é dos integrantes da casa. Mas a partir do momento que as pessoas não se instruem para instruir, que não se evangelizam para evangelizar, então a responsabilidade acaba sendo da pessoa. E o querer se livrar das intempéries, o excesso de orgulho, leva as pessoas a não raciocinar. De que, em vez dela se livrar dos problemas ali, ela pode sair com 10 outros problemas, além daquele que ela ali chegou. Então observa para você ver. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, ou de não pedirdes ao Espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Então, a pessoa chega e pede além do que lhe é permitido. E pelo fato de 97% das casas espíritas no Brasil agir assim com pseudos, com charlatanismo, é natural que tudo que a pessoa pede além do que lhe é permitido, obviamente, virá distorcido. Virá distorcido. Ainda mais quando ela recorre às casas charlatãs, mistificadoras. Porque quando ela bate a uma casa espírita séria, bota desse lado de cá. Não precisa nem dizer, né? Porque quando ela bate a uma casa espírita séria, ela é orientada, ela é instruída. Quando a pessoa bate a uma casa, chega a uma casa espírita séria, o primeiro trabalho de assistência que deve existir em toda casa espírita chama-se atendimento fraterno.
Quando a casa espírita é assim de um porte maior, o primeiro atendimento é o atendimento fraterno. Uma casa espírita muito pequenininha, igual, por exemplo, a casa que eu frequento, é uma casa muito pequena, assim, fisicamente, mas muito grande espiritualmente. Mas não significa que a casa que eu frequento, por ser pequena fisicamente, não tenha que ter lá, assim, aquele calor espiritual, sabe? Sabe aquele amor, aquela solidariedade, aquele processo homogêneo. Esse é o atendimento numa casa espírita pequena, o atendimento fraterno numa casa pequena. Porque é uma casa pequena, então você só tem ali aquele grupinho e pronto. Agora, onde há uma rotatividade, onde centenas, milhares de pessoas por dia, por mês, então é preciso um atendimento fraterno. E ali os atendentes é que direciona as pessoas que ali chegam aos departamentos, aos trabalhos de doutrinário, para receber passe, água fluidificada, e depois de um certo tempo, aquelas pessoas são encaminhadas a cursos e mais cursos de espiritismo, né? Do espiritismo. E assim gradativamente, sei que cada caso é um caso. Uns, depois de um ano que chega, já estão trabalhando determinados dons mediúnicos. Outros, depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Depois, né, desses anos todos. Mas nós temos que entender, muitas pessoas dizem assim, mas depois de 15, 20 anos trabalhando meus dons mediúnicos, não é muito tempo, não? Mas a prioridade não é chegar à casa espírita e se preocupar com os espíritos. Quem chega à casa espírita preocupado com os espíritos e preocupados com dons mediúnicos, ele encontra-se na contramão dos desígnios das leis divinas. A pessoa deve chegar à casa espírita preocupada em aprender a autoevangelização, Conhece-te a ti mesmo. Nós devemos buscar a doutrina dos Espíritos para aprendermos que somos. A doutrina dos Espíritos nos ensina que somos. A doutrina dos Espíritos nos ensina a lidarmos com as almas. Nós devemos buscar a casa espírita para aprendermos a lidar com as almas. E as almas são as pessoas que encontram no corpo físico. Nós temos que aprender a lidar com os encarnados, com a sociedade, com a comunidade encarnada, com a família, com os parentes, com os amigos que encontram-se no corpo físico. Aquele que chega à casa espírita preocupado em entrar em contato com o mundo espiritual, ele está
na contramão. Por isso, a importância da casa espírita séria, que quando você chega assim, totalmente descontrolado, sem saber o que fazer, os atendentes, eles te orientam. Não, ó, a doutrina espírita, ela nos orienta a partir do princípio. E o princípio é o conheça-te a ti mesmo. O princípio é, primeiro nós temos que nos amar. Primeiro nós temos que gostar de nós. Primeiro nós temos que nos respeitar. Primeiro nós temos que nos evangelizar. Primeiro nós temos que aprender, ou melhor, primeiro nós temos que nos evangelizar. Primeiro nós temos que aprender a conviver, a lidar com as almas. Depois é que nós vamos lidar com os espíritos, que é aqueles que já se encontram na erraticidade, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.